Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Avni e o vídeo de hoje é uma continuação do nosso desenvolvimento com as relações materiais, onde a gente busca empreender maiores atenções nessa significação de se envolver, né, com essas realidades que veiculam partículas entre nós, porque existe uma comunicação que é adestrada pela composição que desemociona o nosso é, o nosso o nosso engajamento perante as formularidades que a matéria desinvestir significantemente, ou seja, morfologicamente, reagidamente, conectivamente com os nossos verbos, a partir do desenvolvimento técnico que a gente acaba apreciando pela estatística é, sub é, uma estatística sub-hierárquica, no sentido de herdar costumes. Por quê? Porque todos os costumes que nós temos, principalmente culturais, eles são heranças desses dessas conversões de aclimatação, né? Porque cada país, cada região tem a sua cultura, porque a performance cultural ela é uma somatória de composições dos reagentes para as soluções, para os produtos, porque existe vários elementos, várias vidas, várias relações que quantificabilizada ao ambiente dizem sentenciar da reação aquilo que cultivam sobrevivência, né? A elementariedade dessas partículas. E nós, como a proximidade, ela revela bastante desses intemperismos e das soluções que a gente se dá para esses intemperismos, frente às possibilidades que a gente tem nessa travessa, nós vamos dentro disso nos tornando químicos por natureza, né? Nós consubstancialmente partilhamos o reflexo daquilo que nós nos tornamos. E nós nos tornamos porque lutamos. Lutamos contra ou a favor aos intemperismos. A gente corre ou luta ou fica em função de alguma fonte, de alguma credencial, de algum dispositivo que busca ruminar, né, o equilíbrio dos nossos organismos em um dado ambiente. E isso está em toda parte, em toda região, em toda cultura. Não é só no Brasil, não é só com um organismo. Isso acontece a todo momento em diversos módulos e frações, né? Um exemplo é a mídia aqui no Brasil e a mídia lá nos Estados Unidos, por conta dos vários serviços que no Brasil diferenciam dos Estados Unidos, por conta das várias estratégias e soluções de desenvolver as suas matérias,
suas relações com a vida, com o cotidiano, com a sobrevivência, nós nos diferenciamos muito. E aí tem tudo isso, é um exemplo. Só que esse é um exemplo sintético, né, a mídia, de uma base de desinformar as pessoas é, sobre as conexões e desconexões contáveis, né, contagiáveis pelos seres. Só que a gente tem também fontes naturais, como o clima, a temperatura, a evolução das espécies, o estado de saúde das pessoas frente ao clima. Então isso é muito legal. Bem, aí a gente tem vários tipos de química, né? A gente tem a química orgânica para facilitar, que mora nas reações dentro dos organismos vivos. A gente tem a química geral, a química que faz sintetizações ou experimentos que não precisam sobreviver dentro de um organismo, mas buscam sobrevivência ou rendimentos, soluções para um lado exterior ao organismo, um lado menos íntimo. Então existe essas intimidades, né? Então essas intimidades elas têm várias resoluções. A gente tem resoluções de imagens, resoluções de sabor, resoluções de atenção, maior atividade, uma diferenciação da atividade das soluções no sentido gasoso, no sentido da, da, da explosão dos átomos que a gente chama. A gente tem resolução sonora, a gente tem resolução de tato, e tudo isso nos ajuda a misturar os sentimentos, né? A nossa descontração orgânica, porque a gente é um organismo, a gente é um órgão, a gente é um instrumento. Todos esses elementos sensitivos na vida que fazem com que o nosso organismo reaja, toca contrações retroprojetáveis diferentes, e a gente tem força para enganar essas contrações e controlá-las, né? Olha só que legal. Só que a gente só consegue isso quando a gente faz um cálculo com essa retroprojeção sentida. A gente calcula a partir da informabilidade de descontração, ou seja, a gente desaponta para o solvente e solutamos, fazemos solutações. Para quê? Para encontrar equilíbrios nesses universos que nos permitam movimentar a nossa dinâmica para o lado, para que ela não sofra anteposição da dinâmica sofrida, né? Dessa retroprojeção, desse sentimento no organismo, que é uma química, pode ser uma química artificial ou uma química não artificial. A gente está todo o tempo sendo tocado. Isso é experimentos, experiências. Tem pessoas até mesmo que criam alucinações para contrair o organismo ou continuar contraindo o organismo em uma torção de sentimentos, de sabores ilusionabilitados por esses cientes que buscam notações científicas para descontrair um organismo. Ou seja, contrair ou descontrair, sempre em um eixo, né?
E a gente tem as ferramentas dos eixos sistemáticos que levam sangue do coração para os órgãos do sistema cardiovascular. A gente tem do sistema respiratório, né? Notas que fazem contração ou descontração dentro desse eixo, porque nós estamos descobrindo. E aí o interessante é que mesmo que ocorra uma descoberta, a gente consegue colocar peso, né? O pesadelo, a gente consegue colocar o peso em um encontro, né? E aí se a pessoa consegue controlar com sobrepeso, com sobrepesadelo, isso vai tornando difícil, né? Estruturalmente. E aí às vezes as pessoas perdem, né? Como num jogo de xadrez mesmo, elas perdem as peças delas, elas pedem a Deus, a Nossa Senhora, elas perdem, elas sacrificam o rei num jogo. Por quê? Porque a sabedoria consegue consentir desses aléns, né? Desses pesos aléns, que são informadores ou informações ou artilharias de busca de continuar haver uma família de saber, uma investigação dentro de um labirinto de informações, de acontecimentos em relações a motivos de arquitetura e talvez corporações, isso e aquilo. São muitas universabilidades que os homens se contagiam para poderem torcer, para poderem vibrar e se dizerem corajosos contra esses pesadelos que são uniformemente criados em cima das estruturas já criadas, como camadas em um elétron. Se a parede é suja, você pode passar a borracha ou pintar por cima e construir uma camada. E geralmente a memória do nosso organismo, ela tem essas marcas de contração e elas são pintadas por cima, ou seja, recamadas. As células elas vão aonde tem contração em excesso, que é a memória muscular, e jogam bostinha celular. Elas jogam produtos metabólicos. E esses produtos metabólicos fazem um efeito de renovação regional, de um efeito de renovação da capacitância de contracionar. Isso é anabolismo. Isso é fibra, né? Então isso é uma engenharia não genética, que genética tem a ver com o núcleo das células, mas isso é uma engenharia estrutural, uma engenharia celular, né? Olha que bacana que é. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver hoje a lei que rege esse princípio de proporcionalidade. Até porque a gente tem que toda a vida ela tem uma simetria, né? Se a gente cortar todas as vidas, né, a gente só tem que persistir, né? Por mais difícil que seja, a gente vai encontrar em um organismo, né, em uma diferenciação, né, nenhum sistema um ponto que rege a divisibilidade, ou seja, o plano, né? Porque a tridimensão, a existência, ela exige assimetria. Ela exige
o plano real, ela exige simetria. E aí a gente encontra a simetria. A simetria, ela pega da estequiometria, que a gente vai ver hoje, essa lei, essa função de colocar da virtualidade uma condição de realidade, uma condição de equilíbrio. Porque existe a realidade desequilibrada, só que ela não é todo o excesso não é bem-vindo. É desnecessário, é ineficiente. Entendeu? É um desvio do padrão que foi criado para ser. Então, vamos lá, vamos entrar nesse acerto de contar com química. E hoje a gente vai ver a estequiometria, que a gente pode ver que tem um rendimento não só da estatística, mas também da simetria, como a gente já falou, simetria. E a estequiometria, ela é basicamente uma lei que resolve contar a realidade certa. É a realidade da reação, né? Realidade certa da reação, né? E aí o que acontece? A gente sempre vai saber, né, que a reação ela é um equilíbrio. Ela busca o equilíbrio, né, dos vetores, ó. Se você manda x coisa, né, esse x ele vai ter que, dentro de um plano, quando ele bater aqui, ó, ele vai ser x mais isso, né? E aí ele bateu aqui, ó. E aí o que ele vai fazer aqui vai ser x, esse ponto aqui, ó, equivale a x mais vetor mais esse percurso aqui, ó, que pode ter acelerado ou atrasado, dependendo do que aconteceu dependendo dos parâmetros desse percurso, das sinalizações, disso e daquilo. E aí o que acontece? Essa reação ela pode ter vários sentidos, dependendo desse matérias. Dependendo dessa matéria aqui, ó, dessa batida aqui, ó, desse encontro. E esses vários sentidos sempre buscam a reação, né? A certeza, a estequiometria, o equilíbrio. Só que o que acontece? Existem formas de criar desequilíbrio modificando a arquitetura desse dispositivo aqui. Então, aparentemente, vai haver um desequilíbrio. Só que é aparentemente, porque o equilíbrio ainda está ali. A reação ainda está aqui. Só que aparentemente, né, um aparato de mente esconde a desescala do ponto e engana e dificulta
né? Por quê? A reação, o equilíbrio ele tá ali, a reação tá ali. Só que uma coisa a mais ou uma coisa a menos é... Não, geralmente é sempre uma coisa a mais. Uma coisa a menos, geralmente... Não, não. O equilíbrio ainda sempre tá. É uma coisa a mais ou uma coisa a menos, fica meio que desacreditando nenhum além, nenhum lado de descouber é, falta de equilíbrio, né? Só que o equilíbrio tá lá, só que o equilíbrio tá lá na medida do possível, entendeu? O equilíbrio sempre está. O equilíbrio de uma reação sempre está na medida do possível. Então ele vai sempre estar. Então o que vai dificultar vai ser o mais ou menos, né? Então vamos lá, a gente tem o x, né? E esse x, ó, ele tá caminhando. Esse caminho aqui, ó, tá gerando um vetor, né? Então o que é o x? O x o x mais o x mais isso é igual ao x isso, né? E aí esse x isso, quando bate nisso, né? Quando bate nisso aqui, ó, né? Porque isso aqui é uma porta. Quando esse x isso bate nisso, aqui, ó, dependendo de quem tá desse lado aqui, ó, esse x mais isso pode fazer com que a reação, ó, desse x mais isso batido aqui provoque dentro dessa residência aqui, ó, algo desequilibrado. Só que o equilíbrio tá lá. O equilíbrio desse x mais isso tá aqui. Só que, às vezes, ao bater nessa porta, essa porta filtrou esse x mais isso, né? E esse filtro de porta, essa arquitetura, filtro de porta, arquitetura, né? Ou até mesmo os residentes desacordoaram esse x mais isso do seu equilíbrio e constataram um desequilíbrio, né? Ou seja, eles não sentiram o equilíbrio, eles sentiram o desequilíbrio, a falta ou o excesso, né? E aí o que acontece? Quando esse x, se esse x entrar, se acontece a reação, se acontecer a reação, a ciência nos manda investigar. E aí o que a gente vai investigar? A gente vai investigar. A gente vai investigar. Vamos lá investigar. Sabe o que a gente vai investigar? A gente vai investigar o que esse x
nessa porta, né? Ele deve ter disso aqui, ó. Então, o quanto de x e quanto disso são necessários para deixar a porta, né, para tocar na porta e deixar o equilíbrio. Ou seja, quanto de x e quanto disso é necessário para o equilíbrio, para que ninguém, depois do filtro de porta, constate um desequilíbrio, né? Desequilíbrio, para que não haja desequilíbrio na embreagem. Não, né, na bagagem, na retroprojeção dos sentidos dos agentes internos. Olha que legal, né? Depois a gente pode pensar, né? Por que eu tô pensando, por que eu tô escrevendo assim? Porque isso é uma coisa que acontece muito, que adolescente sofre muito, né? Uma autoridade do pai. Estequiometrias. A estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Então agora os termos vão mudar. Ó. A gente vai falar de reagentes, os X e produtos. Os X aos passarem pelas portas. Ela compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Então, a gente está querendo saber quantidades de substâncias. Então, quais quantidades das minhas reações podem ser vociferadas para que as pessoas não me achem desequilibrado, não me achem sem autoestima, não me achem chorando pela falta ou pelo excesso de alguma coisa. Então a gente precisa de conhecer quem é o produto, quem é o produtor. Né? Se é um produtor religioso, se é um produtor descolado, se é um produtor estudado, se é um produtor com interesses. Entende? Os princípios da estequiometria se baseiam nas leis ponderais, relacionadas com as massas dos elementos químicos. Dentro das reações químicas, elas incluem, olha só o que a gente tem. Leis ponderais. Pondera aí, ponderais. Leis ponderais. Relacionados com as massas dos elementos químicos. Massas dos elementos. Dentro das reações químicas, elas incluem. Então a gente já viu um pouco disso no canal. É só acessar as playlists anteriores. Lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier.
Lavoisier, também chamada de Lei da Conservação das Massas. Lei da Conservação das Massas. Baseia-se no seguinte princípio: a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas do produto da reação. Vamos lá. Lei de Proust. Lei de Proust. Também chamada de Lei das Proporções Constantes. Proporções constantes. Ela baseia-se em uma determinada substância composta, é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Uma determinada substância composta, ou seja, tem uma associação, é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Assim, átomos não são criados ou destruídos em uma reação química. Logo, a quantidade de átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos reagentes e nos produtos. O que Proust está dizendo? Está dizendo que se uma substância ela tem uma dimensão, olha só, ela pode sofrer qualquer desequilíbrio dentro dessa dimensão. Se ela continuar sendo uma dimensão, quer dizer que ela é formada por simples, unida sempre na mesma proporção em massa. Ela vai ter uma proporção em massa dessa daqui, ó. Ou seja, aqui ela vai sofrer uma variação no sentido da... Se essa da substância é igual a essa, né? A gente tem, por exemplo, 1/3 de uma substância, por exemplo. Né? Vamos lá. Meio que sofre apenas uma variação escalar. Assim, átomos não são criados ou destruídos em uma reação química. Então, átomos não são criados nem destruídos. O que isso quer dizer? Que quando eu misturo X mais isso, né, dessa porta aqui, gerando uma porta, um produto, o que acontece? Isso, né, vai se manter, não vai somar, não vai haver soma nem subtração nisso, né? A única coisa que pode acontecer é interpretações adversativas dessa potência. E aí a gente tem um universo adversativo, né? A gente tem um universo adversativo.
Como fazer os cálculos estequiométricos? Então, como ser um investigador? Bora lá. Existem várias formas de resolver-se problemas com cálculos estequiométricos. Vamos seguir alguns passos para sua resolução. Primeiro passo: escreva a equação química com as substâncias envolvidas. Segundo passo: faça o balanceamento da equação química. Para isso é preciso ajustar os coeficientes para que reagentes e produtos contenham a mesma quantidade de átomos segundo as leis ponderais, leis de Prost, lei de Lavoisier. Terceiro passo: escreva os valores das substâncias seguindo os dados do problema e identificando o que se pede. Quarto passo: estabeleça a relação existente entre os números de moles, massa, volume, de acordo com os valores a seguir. Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de um átomo, segundo a constante de Avogadro. Massa molar deve estar em gramas e o volume ele é 22,4 litros CNTP. O que é CNTP? Condições na temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão são as condições experimentais em que a temperatura é de 273,15 kelvins a 0 graus Celsius e a pressão é de 110.325 pascals, um átomo. Vamos ver um exemplo para nos gerar uma certa visualização, uma certa apreensão. Quantos moles de gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia NH3, sabendo que a quantidade do gás nitrogênio é de 4 moles. Então, eu tenho 4 moles. Nós temos 4 moles de nitrogênio. Quantos moles de gás hidrogênio é necessário para a formação da amônia? Então, está perguntando quantos hidrogênios são necessários para formar a amônia. A amônia é o NH3. NH3. Sabendo que a quantidade do gás de nitrogênio é de 4 moles. Então, se eu tenho 4 moles de nitrogênio, eu vou ter que fazer, 4 vezes 6,0
2 elevado a 23, né? Deixa eu ver aqui se é isso. Moléculas. Esses são os moles. Bom, porque eu quero a amônia, mas eu tenho 4NH3. Então vamos pegar aqui, ó. N mais H3. Vamos ver. Primeiro passo. N2 mais H2 é igual a NH3. Mas por que N2? NH3. Acho que esse aqui é um conhecimento que eu esqueci. Ó. Esse aqui 3. Peraí. Vamos lá. O primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Escreva a equação química com as substâncias envolvidas. Né? Amônia. Primeiro passo. A gente tem N nitrogênio, N2. Deixa eu ver aqui. Gás nitrogênio é de 4 moles. Então o gás nitrogênio é N2. Mas sabendo que quantidade. O gás hidrogênio é H2. Legal. Gás é 2, né? Isso para nós tem que ser igual a NH3. Amônia. Segundo passo. Na equação, as quantidades de átomos não estão equilibradas. Há 2 átomos de nitrogênio e 2 de hidrogênio nos reagentes, enquanto que no produto há 1 átomo de N e 3 de hidrogênio. Verdade, olha. Aqui a gente tem 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. E aqui a gente tem 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Quando houve essa ligação, para onde que foi o átomo de nitrogênio, né? Essa é a questão. Vamos olhar aqui, ó. Faça o balanceamento da equação química. Vai ser um vídeo que a gente vai ver na próxima aula. Balanceamento da equação química. Para isso é preciso ajustar os coeficientes para que os reagentes e produtos contenham a mesma quantidade de átomos segundo as leis. Começando pelo nitrogênio, acertamos o coeficiente no produto. N2 mais H2 é igual a 2NH3. Começando pelo nitrogênio, a gente vai começar pelo nitrogênio. Acertamos o coeficiente no produto. N2 mais H2, que vai ser igual a... Então, o que vai acontecer aqui? N2 mais H2 mais H2 é igual a NH3. Só que agora o que a gente vai fazer?
a gente vai colocar um 2 aqui, ó. 2NH3. O nitrogênio ficou equilibrado nos dois lados, mas o hidrogênio não. A gente tem 2NH3, só que o hidrogênio não ficou equilibrado. O nitrogênio ficou equilibrado nos dois lados, mas o hidrogênio não. N2 mais 3H2 é igual a 2NH3. Agora sim. Então o que acontece? Aqui a gente vai ter 2N, só que aqui a gente vai ter 2H e aqui 6H. Porque 2 vezes N é 2. 2 vezes 3H é 6H. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6H. Agora... Opa. Peraí, onde que eu tô? Aqui, ó. A gente colocou um 3H2, agora sim ficou equilibrado. Percebe o equilíbrio? O equilíbrio é isso aqui, ó. A gente tem 2N, 2N. 2 vezes N, 2N. 3 vezes 2H é 6H. 2 vezes 3H é 6H. Bacana? E aí a gente já fez o segundo passo para realizar a estequiometria. Agora, qual que é o terceiro passo? Valor dado pelo exercício é 4 moles de N2. Então, quantos hidrogênios a gente vai conseguir para 4 moles de nitrogênio? Voltando ao exercício. Quantos moles de gás hidrogênio, H2, são necessários para a formação da amônia? Sabendo que a quantidade de gás nitrogênio é 4 moles. Então, quantos de gás a gente vai precisar? Então, pediu 4 moles de N2. O valor pedido pelo exercício, quantos moles de H2? Escrevemos x moles de H2. Então, a gente vai precisar de x moles de H2 para 4 moles de N2. E aí o quarto passo, vamos lá aqui, ó. Terceiro passo. Escreva os valores das substâncias seguindo os dados do problema e identifique o que se pede. Quarto passo, estabelecer as relações correspondentes quando necessário. Nesse exemplo, não há necessidade porque é de mol em mol. Na reação equilibrada acima, observa-se que a relação de 1 mol de gás nitrogênio que reage com 3 moles de hidrogênio de H2. Então, como o exercício está falando de mols e não está pedindo para converter nada, moles para outra unidade de medida,
o que que acontece? A gente já tem que a relação tá de 1 para 3, né? Um gás de nitrogênio precisa de 3 de hidrogênio. Ou não, um gás de nitrogênio precisa de 3 de oxigênio. Vamos lá. Qual que é a quinto passo? Mas antes vamos ler o quarto passo. Estabelecer a relação existente entre os números de moles, massa, de volume, de acordo com os valores a seguir. Né? Ou é massa molar, ou é volume, ou é moléculas. Né? No caso, a gente está trabalhando com moles, né? Massa molar. Fazer a regra de 3. Então aqui, ó. Faça uma regra de 3 simples para calcular os valores que são pedidos na questão problema. Então a gente vai fazer uma regra de 3. Atenção, coloque sempre os valores de uma substância sobre ela mesma ao montar a regra de 3. Quer dizer, no exemplo, nitrogênio sobre nitrogênio e hidrogênio sobre hidrogênio, como se vê abaixo. Então vamos pegar aqui. Viu como que chama o quinto passo e o mais fundamental? É a regra. Regra, né? Olha só, regra. Regra de comportação, de comportamento. De comportar a identidade. O que é identidade? Identidade é o lado considerativo que desenquadra, né, o acesso a determinado ser, né, a determinada molécula, a determinada reação. Vamos lá. Ó. 1 mol de N2, a gente viu, 1 mol de N2 está para 3 moles de H2. Não foi isso? 1 mole de N2 está para 3 de H2. A gente fez o balanço lá, ó. N amônia, NH3, NH2. Né, ó. N2 mais H2 é igual a NH3. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as ferramentas que a gente obteve. Ó. 4 moles de N2 vão dar quantos moles de H2? Então, olha aqui. A gente vai pegar 4 vezes 3, 12, é igual a X. Então, ó, X moles de H2, X moles do gás hidrogênio, vão ser igual a 3 moles de gás hidrogênio vezes 4 moles de gás nitrogênio, dividido por 1 mole de gás de nitrogênio. Corta o gás com gás, vai ficar 12 moles de gás hidrogênio. A gente vai precisar de 12 moles de gás de hidrogênio
com 4 moles de N2 para formar amônia, né? Essa quantidade de amônia. Então é simples assim, né? Cresce de forma proporcional. Por isso que a gente tem uma regra de 3, que a gente vai ter um gráfico assim, ó. Se vai ser uma uniformidade, ó. Se aqui é 1, o 2 ele vai ter que ser o dobro disso, né? A área de 2. Não, na verdade vai ser um gráfico assim. Aqui é o 0. Vamos pôr que aqui é 1, 2, 3, 4. E aqui é o absoluto. 1, 2, 3, 4. Se para 2 eu tenho 3, se para 1 eu tenho 3, para 2 eu vou ter 6, né? 5, 6. Para 2 eu vou ter 6. E aqui, ó, se aqui é 12, né? Para 4 eu vou ter 12. Né? É mais ou menos isso daqui. Bom, isso é estequiometria. A única dificuldade que a gente pode ter, né, é com as unidades de medida. Né? Vamos pegar aqui. Volume. Unidades de medida para cálculo estequiométrico. Você pode fazer com gramas. A gente tem um mole. E aí a gente pode ter que converter o mol para gramas, para volume, né? Dá para fazer com vários tipos de unidade de medida. Porque é basicamente uma regra de 3, só que aplicado aos conhecimentos químicos. Né? Produto químico. Substância de composto químico que pode ser obtida através de um processo industrial. O produto químico pode ser naturais ou sintéticos. Por que a gente tem que entender a questão do produto químico? Porque o produto químico, ele é muito regrado, né? A química, ela é abençoada pela regra do equilíbrio, né? Pela cultura da referência. Né? O que permite desviar a cultura da referência é a subjetividade de um indivíduo frente ao encontro. Só que a química ela constrói a subjetividade, ela cria só um objetivo. O objetivo é uma referência, é uma receita. Por quê? Ela se ampara nesse quadro aqui, ó, no quadro da evolução. Digamos que isso aqui representa o quadro da evolução, né? É como se a gente tivesse uma questão assim, ó. Peraí. Não, a gente tem que fazer isso aqui. Olha o que a gente faz. A gente
pega e gera uma certa como que fala? Uma certa, chama meio que uma escada de uma rampa, uma escada de seleção, que é a tal da estatística, né? E aí nessa estatística a gente tem a média, a moda e a mediana. A mediana é o que está sempre no meio de um movimento. Mediana, meio de um movimento. Porque todo movimento ele é completo. Ele pede o sistema, movimento, porque o movimento ele é uma cadeia de transdução de sinal. Transdução de sinal. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma condução, é uma conectividade, é uma corrente. É uma corrente, né? E aí o meio da corrente ele é referenciado pela mediana. A moda é o sinal que mais se repete na corrente. Moda é o tipo de sinal que mais se repete. Né? Em um dado de movimento, em um movimento. Então, se você está andando, todo o seu organismo está em movimento. Só que o que mais se repete é o que mais tem controle. A moda é o mais controlado. E a média é o seguinte: a média, você vai pegar todo o movimento, toda a corrente, todos os tipos de sinais, todos esses tipos de sinais eventuais de ergonometria dado por essa cadeia de transduções de sinal, pelo dado dessa corrente, e você vai dividir pelos dentes, pelas superfícies, pela quantidade de servidor, de ponto de contato, né? Vamos pôr aqui, ó, ponto de contato. E aí você vai achar um valor uniforme para minimizar o contato. Então, tipo assim, a média é o mínimo para entrar na corrente. Incrível, né? E aí a mediana ela vai ser o meio, né? O meio de... A mediana é o meio de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio dessa referência. Bom, estequiometria é você buscar essa mediana. É você mediar
para que a receita dê certo, para que dentro da referência da cultura ela consiga se manter equilibrada, entendeu? É a busca de uma mediana, né? A mediação dos reagentes e dos produtos, né? Então, é o quanto de solvente e o quanto de soluto precisa para que haja esse encanto, né? Essa modificação que vale, que é referenciada, que é uma modificação que é cultural, que aceita, né? Que adere objetivamente a um ser pelos dados desse ser servido e referenciado constantemente, né? Ser mediado por isso constantemente, no sentido da moda. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de estequiometria. No próximo vídeo a gente deve dar uma palada, né? A gente deve dar uma pala sobre como balancear equações, né? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e fui!